O programa que é de manhã cedo, e o programa Coisa e Tal deu uma pausa, né? Durante a semana e sempre volta toda segunda-feira. Aí, como tem o programa Coisa e Tal de manhã, o costume automaticamente falar boa noite, né? Na verdade você trocou de novo, né? O Coisa e Tal é à noite. É à noite, Tá saindo, tá saindo. Tá meio esquisito, Tá meio DJ. esquisito, né? Eu acho que eu vou ter que pegar o outro lá, cara. Não tá muito legal. Tá muito legal não, vai lá. E assim, uma boa noite pro pessoal que tá acompanhando a gente, ao vivo aqui pelo Instagram, pelo www.estaçãoguará.com.br, baixado o nosso aplicativo aí no Play Store. Muito obrigado. É um jeito diferente de fazer rádio. Então você que tá aí ligadinho na gente em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pode participar, pode mandar mensagens. E lembrando que você pode mandar nome completo, bairro e telefone, porque hoje tem o sorteio da pizza, oferecimento a preferida pizza, DJ. Opa, que beleza. Agora sim. Agora eu tô sentindo. Que beleza. Agora sim. Sentindo. Agora foi. Tava esquisito sua voz. Pizza, né, cara? É uma pizza. Que beleza, hein? Pizza gigante. Ixi, é gigante. Vai comer aí 10 pessoas a pizza. Caraca, que beleza. Já ganhou uma pizza, Wagner? Oi? Eu gostaria de ganhar uma pizza. Eu já, assim, a gente só apresentei, ganhar mesmo, né? Nunca ganhou. Eu nunca ganhei pizza, ganhei nada. Nosso convidado, um cara que já ganhou. Sim. Depois que ela saiu da publicação, ela ganhou pizza. Deixa eu mostrar aqui pra... publicação nem pizza, direito. Deixa eu mostrar aqui, DJ Colosso, pessoal. Agora o pessoal tá me vendo aqui no Instagram. Pera aí. E hoje é Deixa eu virar aqui, ó. E rapaziadinha, meninas Pronto. e meninos, esse Instagram engana, hein? Parece que a maioria é mulher, mas não. Não é não. Mostra que a maioria é homem. A rapaziada tá em peso no Instagram da rádio. É incrível isso, né? Bom, DJ, as novidades, né? Muita coisa acontecendo. Lembrando que final de semana agora é dia 5, Praça Gilda Alves, Santa Mônica, Guarapari. Opa! Tem uma arraiada pracinha. Tem Shaiton DJ. Tem Shaiton DJ, DJ Rafinha, Botequeiro, Miguel Costa. Só gente boa. Só gente boa. Só vai faltar você, né? De graça. E de graça, 0800 na praça. Você vai? Com muito amor e carinho. Aí sim. Pô, você acha que eu vou perder? Tá certo. Coisa boa. Isso é coisa boa. Então, sabadão agora, a partir das 18 horas, na Praça Gilda Alves, tem o 10º Arraiada Pracinha. Você não pode perder, vai estar show de bola. E aproveitar aqui e mandar um abraço aos nossos colaboradores, né? Como o Magazine Grande Rio, Móveis Semonete, Peixaria Baratão, Eletrônica David Som. Vai lembrando aí, gente. Rapaz, eu tô tentando. Vitória Wagner, que tá com a gente. Eu tô tentando. Né? O Chalés, B.O. Chalés, que tá entrando aí, né? Lá do Tunai. Os nossos colaboradores aí, né? Enfim, todo mundo que ajuda direto e indiretamente com a Estação Guará. Ó, a partir de agora o nosso WhatsApp é o 27 99635 2057, 99620 3557. Mas, gente, não interessa você mandar mensagem no meu particular, que o pessoal, de vez de usar eles mandam pra mim. Eu não ligo, não. Mas tem hora que eu fico sem ver. Eu não gosto, não. Não, eu não ligo, não. Pode ligar. Pode ligar a hora que vocês quiserem, tá bom? 2 da manhã, 1 hora, 3 horas. Pode me ligar. O cara fica pedindo alô, bicho, 2 horas da manhã. Mandar um abraço pro Tonho, ele lá em Vila Velha. Ele mandou mensagem, era 00:30, pedindo a música romântica na Estação Guará. Mas ele ligou pro meu telefone, eu já tava dormindo já. Isso é muito bom, né? O pessoal que tá entendendo o programa Coisa e Tal, gente, é um programa assim, de bate-papo, onde a gente envolve futebol, né? Daqui a pouquinho tem o Anônimos Amigo, o Miguel. O Flamengo que deu tchau. Rapaz, eu queria falar isso. O Botafogo que deu tchau. O Fluminense foi bem contra o Inter de Milão, hein? Você viu? Mas daqui pra frente só tem chuveiro, hein? Mas chegou até aí, meu irmão. Tá bom, 11 milhões no bolso. Tá bom. Aí você vem contando as vitórias, são 3. 11 milhões, 22 milhões, 33 milhões. Rapaz, o cara é bom, hein? É muito dinheiro, né? O cara é bom, hein? O cara muito... é engenheiro da contabilidade. Na hora, hein? Você viu que foi na hora, foi de improviso, hein? Nossa convidada. Vamos apresentar aqui? Vamos aqui, nossa convidada. Ela tá impressionada com o seu cálculo aqui, agora. Ó. Pronto, gente, aqui, ó. Bárbara Hora. Eu triste aí do futebol, do Vasco não tá, cara. O Vasco, né? Bárbara é vascaína, tá, gente? Não tem graça. Bárbara, eu sou muito vascaíno, mas eu fiquei tão feliz. Você imagina, cara. Não, a gente acredita, o sentimento pode parar. Ó, mandar um abraço aqui. Quem que daria pra gente jogar? Não tem Nova Iguaçu lá. Ô, DJ, mandar um abraço aqui pro meu sobrinho que tá lá na Espanha, tá acompanhando a gente. Ele foi, Ayrton, foi pra Espanha, tá lá com minha cunhada. Tá lá na cidade de... Ai, meu Deus do céu. Manda aí, Ayrton, o local aí da cidade. Ele tá zoando, cadê o Vasco? Porque ele é flamenguista, né? Ainda bem que ele foi, né? Imagina, cara.
Ô, Bárbara, deixa eu abrir o microfone. Bárbara tá falando, não abri o microfone dela não aqui. Pronto, agora sim. Nem ouviu o meu Vasco, hein? Pode repetir. Pode repetir. Porque faltou o Vasco na Copa. Não tem graça o Vasco. Tem graça. Eu dei graças a Deus, cara. Eu acredito, sempre acredito. O Vasco faz a gente sofrer, testa o coração da gente, mas eu acredito. Mas o problema é a realidade, né, cara? Acreditar, eu também acredito, mas a realidade... E o Vasco só não foi porque não tem mais ele mirando, senão o Vasco estava lá. Estaria lá. E como que é legal, né? Bem bacana essa Copa, né? Já falando sobre isso aí, muito interessante essa Copa do Mundo, né? Bem bacana. Lá na Espanha é Eibar. Legal. Grande Ayrton, um abraço. Obrigado. Tudo que promove o esporte é bacana, né? Mas isso aí, né? Poder pegar times europeus. E até por um jogador, né? Igual eu vi uma entrevista, não lembro o nome do jogador, que não é muito a minha área, mas ele falou assim: que só dele estar jogando com os grandes clubes, contra os grandes clubes, com os grandes jogadores, já era um incentivo bacana, entendeu? Isso eu acho bem legal dessa Copa aí. Isso aí, porque antes só jogava com o time europeu o campeão da Libertadores, né? Jogava com um jogo só, né? Agora dá, até porque. Também fica uma lição que o pessoal fica falando: futebol brasileiro é uma porcaria, eu só assisto europeu. Tá dando pra ver aí que não é assim. Não é tão assim como as pessoas estão falando, né? Eu acho assim, eu vejo, né? Eu acho que a gente tem mais, mais capacidade ali de bola, mais a questão do drible e tal. Sim. E eles são muito táticos, né? Muito duros, fortes e táticos. Mas que a gente também está se adaptando a isso, sim, né? Então, assim, a gente já tem jogadores mais ou menos com o mesmo perfil, né? Eu acho assim, eu particularmente sou fã do Messi, acho que não tem cara igual, mas a gente vê que todos os outros jogadores, tirando esses caras que são fora da curva, estão todo mundo, inclusive no Brasil, com a mesma postura. Temos um zagueiro forte, tem uma galera que sabe fazer lançamento e tal. Tirando o Vasco, tem vários probleminhas em relação a isso. Tem bons jogadores o Vasco. Porque eu assisti o jogo aqui em Vitória, rapaz, as duas vezes. A segunda eu quase ouvi do coração. É muito diferente quando assiste no estádio, né, os erros, fica muito gritante. Na televisão. Parece que aumenta. Não é? Aí você acompanha o cara, ele vai errar, cara. Você já sabe. E ele erra, né? Ele erra. É verdade. No estádio fica pior, não fica? Fica pior. Você vê mais, né? Você vê mais peladão. Você vê mais erros, assim. Não sei se é porque aqui também me disseram, né? Eu não sei, mas aqui o estádio, o campo é menor, né? Um pouco menor. E aí parecia que o Vasco estava desencontrado toda vez. Quase a gente perdeu. Chegamos no empate no finalzinho, sabe? Um sofrimento que parecia que, pelo amor de Deus, a gente sofreu. Aí, como diz os nossos adversários, né? O sofrimento não pode parar. Aquilo ali foi realmente um sofrimento pra gente ter aquele empatezinho. É porque na televisão só passa um pedaço do campo. Então a gente sofre só um pedacinho. Quando você está vendo o estádio, você vê o campo todo, você sofre por inteiro, o jogo todo, o time todo. É verdade. Eu ia assistir o jogo do Vasco, só para complementar, cara, na época de Romário, Edmundo, Felipe, Juninho Pernambucano, cara. Era os caras, né? Pô, Roberto Dinamite, que legal que era ver. O Elton, cara, aquele goleiro do Vasco, ele aquele cara era plástico. Aí é que fala a diferença quando você tá no estádio e quando você assiste pela televisão. Aquele cara era muito plástico, assim, fazia defesa, assim. Pô, eu ficava encantado, cara. Depois nós vamos trazer a atualização do Giovani, né? Jogou no Vasco, teve parada cardíaca, né? Ele que está vivendo um problema de saúde já há muito tempo, né? E depois a gente vai atualizar aí o pessoal aí, o estado de saúde do Giovani, um ídolo do Vasco da Gama, né? Jogou muito aí, né? E aqui no Espírito Santo a gente tem a sorte também do Carlos Germano, né? Carlos Germano, nosso melhor goleiro, goleiro de todos os tempos, que é aqui no Espírito Santo, trabalha aqui na secretaria. Ele tá na Secretaria de Esportes, né? Agora já tem um tempo. Eu acho ele um cara muito referência pro VAR, referência de modo de vida, né? De caráter e tal. Um cara muito. O Sávio bom também, goleiro. Apesar de jogar na. No Flamenguista eu não gosto, não. Mas ele tá até lá na Desportiva agora, ele pegou a SAF lá na Desportiva. Bem legal, cara. Bom, 19 horas e 13 minutos, gente. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Estação Guará a Bárbara Hora. Queria que você se apresentasse, Bárbara, o pessoal que está acompanhando a gente aí no rádio, no velho amigo e bom rádio, pessoal nas redes sociais, aqui no Instagram da rádio, enfim, fique à vontade. Então, meu nome é Bárbara, né? Sou nascida aqui em Guarapari, escolhi aqui para viver, né? Para constituir família, para empreender. Tive, quando eu fiz faculdade, Wagner, não sei se você sabe disso, DJ, meu sonho, quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, era trabalhar em rádio. Eu queria trabalhar em rádio, porque eu achava o poder do rádio muito grande, assim, porque você fazer todos aqueles sons, sem a pessoa precisar ver, né? Porque a televisão tem que mostrar. Então, assim, nunca tive a oportunidade de trabalhar no rádio, nem com rádio. Não gosto da minha voz também, não tem esse dom que vocês dois aqui têm, mas era uma coisa que eu
pô, era o que eu, na faculdade, tinha em mente, né? Que eu tinha em mente, assim, que eu gostava. Hoje eu sei que tem outras formas, né, de comunicar, várias outras formas. Vocês são vitoriosos de conseguir manter uma rádio, mesmo na outra era, né, na era digital. E assim, e aí eu fiz comunicação, depois eu fiz pós em gestão pública, fiz pós em língua portuguesa e literatura brasileira. Aí, como a gente tem um espaço que é muito difícil de empreender nessa área de comunicação, eu fui para outro ramo, fui empreender na área de engenharia. Hoje a gente tem uma empresa de engenharia de segurança do trabalho e ambiental, né? Então a gente fica nessa e atende as prefeituras, a maioria dos nossos clientes são do norte, mas também continuo militando na política, que é o que a gente gosta de fazer. Estou desde os meus 14 anos, né? Participei da UNE, dos movimentos de juventude dentro do partido que eu faço parte, que é o PT, mas também dentro de outras coisas. A gente aqui até estava falando com o Bruno de Deus, não sei se vocês conhecem, mas que eu vi agora a notícia que pode sair o Conselho, né, Municipal de Juventude, que é uma pauta bem antiga, tem uma lei de 94 que teve que ser readaptada, se não me falha a memória, a lei é de Marquinhos Borges, quando era vereador, e agora está se adaptando, e agora parece que vai ser isso, vem 94. Marquinhos vereador tem... Então, eu tinha 10 anos quando a lei foi criada. Quando eu fui jovem, a gente tentou colocar isso. E agora que vai sair, 2025? Agora que tá para sair. Tá, não saiu ainda não, tá para sair, eu espero. Tá ainda, né? Eu espero que saia. Desculpa, você falou aí, mas só pra gente, um pouquinho do detalhe. Você entrou na comunicação, não precisa te falar por que saiu, porque descobriu o salário do radialista. Então isso aí a gente já sabe. Salário. Eu vou sair 40 dias, perdi 4 anos. Vou meter o pé. Agora, a política começou quando? Era família? Como que começou? Então, meu pai é filiado ao PT, da década de 80, né? Sim. E aí, assim, eu sempre digo o seguinte, Jay, que meu pai era filiado e é o cara mais da teoria. E minha mãe tem essa questão ainda social, mais da vivência, assim. Minha mãe não formula politicamente, minha mãe não estudou os grandes teóricos, Sim. Marx, Engels, mas ela tem uma sensibilidade social. Tipo assim, minha mãe é aquela pessoa que, vamos juntar aqui, então vamos doar a cesta básica, vamos fazer isso, entendeu? Diferente do meu pai. Então eu acho assim, que os dois me ajudaram nessa... Você tem um pouco dos dois. Porque você conhece muito, né? Você estuda, né? Eu gosto, você conhece. Né? Eu gosto. Mas assim, aí tem a parte da sua mãe, como você falou, vou dizer, que é mais aquele cara, o líder comunitário que está aqui trabalhando, que está lutando, né? Que é muito isso. Porque a minha mãe ainda é daquela que ainda vê a política como algo muito longe. Sim. Tipo assim, o pessoal fala, não faz, eu quero ver algo mais concreto, entendeu? Ela entende a importância. O social. Mas ela acha esse que lado, mas não é politizada. Isso aí. Mas você, dá pra ver que você tem um conhecimento, que você estuda, né? Isso. Porque eu gosto, né? E aí, assim, quando eu fui filiar, há muito tempo atrás, através do meu pai, Sim. que eu fui, né, conhecendo e tal, meu pai, na época, me deu 2 estatutos. O estatuto era do PT, que o PT era novo, né? Sim. Ainda é um partido novo, né? Mas era... E do PCdoB. E aí meu pai falou, olha, para se filiar não é só que você gosta, né? Você tem que saber onde você está se metendo e tal. E aí eu fui pesquisar sobre, né? E nesse ínter aí, eu estudava no Rui Barbosa. E a professora, não sei se você conhece, Terezinha Ceruti, tinha passado para a gente ler O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. E o Policarpo Quaresma era nacionalista. E aí ele desenvolvia isso, que as coisas mais importantes são as coisas do Brasil, né? Tipo assim, a gente tinha que saudar, em vez o contato americano, que é com as mãos, a gente podia chorar igual os índios. Então, Sim. ele fazia umas alusões assim. Aí eu falei, não gostei do PCdoB, porque o PCdoB fala muito da internacional, Sim. dessa questão mais ampla. Eu falei, eu gostei desse aqui, que esse aqui foi formado aqui mesmo por brasileiros, né? Pela igreja, por alguns sociólogos. Então, eu fiz a escolha pelo PT na parte teórica. E aí, um dia... eu ficava na casa da dona Alda Castro e lá tinha as reuniões de professor, com o Arthur Viana e alguns outros professores aqui de Guarapari. E aí eu fui, assim, eu fazia aula particular, mas eu ficava ali ouvindo, né? Aí um dia eu falei com ela, isso aqui é pra vida real, assim, né? Porque parece tão distante da gente. Ela falou, se você quiser, você pode ir na reunião do PT e você vai vendo se você gosta, se você tem acordo. Nem tudo, ela falou, nenhum partido tem acordo 100%. Porque tem as suas crenças, tem as questões Sim. que você acredita. E aí, através dela, eu filiei ao PT. E aí, fui candidata com 18 anos, depois eu fui com 22,
Aí depois eu não fui, depois eu fui de novo. Aí tive a possibilidade em 2016, ajudar na coordenação da campanha de Irínia, Prefeitura de Vitória, na parte de juventude, que eu coordenei essa parte. E aí a gente foi, né? Fui assessora da deputada por 4 anos, também participei da assessoria aqui por uns 6 meses do vereador Manuel. Então a gente sempre foi aprendendo, né? Assim, teve a oportunidade de aprender. E aí depois eu empreendi, assim, eu comecei a empreender, porque eu falo o seguinte, até lá com o meu marido, a política ajuda a gente também a ter esse diálogo, entendeu? Entender que é importante você conversar contraditório. E na política mesmo, a maioria dos meus clientes não são progressistas, não são petistas. Quem são seus clientes? Podemos falar? Pode. Quem é que procura a sua empresa? As prefeituras. A maioria a gente participa para fazer saúde e segurança do trabalho. Mas eu estou precisando de quê? Assim, eu preciso manter a legislação, por exemplo. Preciso que meus funcionários tenham EPI ou tenham uma política de segurança do trabalho, e aí através do engenheiro que a gente tem lá, que faz todas as avaliações de ergonomia, entendeu? De toda essa parte que a gente fala de segurança da gestão. Por quê? A legislação tem as NRs que precisam ser cumpridas. E a gente escolheu para atacar, que eu digo, para ter os clientes através do serviço público. Por quê? Porque o serviço público, normalmente, ele mantém a lei. Ele não burla. Porque para o servidor, para o prefeito, para o gestor, é ruim. Quando ele burla, ele toma uma multa e aí ele... É um exemplo, se alguém caiu do andaime, mas não estava com capacete. É isso aí. A gente vai fazer o seguinte, nós fazemos uma gestão para que o cara tenha um parapeito, para ele não cair desse andaime. Isso aí, não, pra galera entender. O uso obrigatório da PI, né? É isso aí. Aí você faz hospital, a enfermeira tem que usar máscara. É isso aí, é mais ou menos isso aí. Mas, por exemplo, o cara, o tratorista. A gente tem tratores no estado do Espírito Santo, que aí o governador Renato Casagrande mudou toda a frota e você vê que faz menos barulho que muito carro por aí. As cabines, silencioso, então assim, confortável, silencioso, sem vibração, que vibração causa risco, sem ruído. Então, assim, só traduzir mais de 1 milhão. Mas a gente faz, por exemplo, a avaliação nessa máquina, o cara não vai receber insalubridade ou qualquer coisa por isso, porque tem um cuidado que o próprio equipamento traz. Mas se ele mora lá no interior, aquela máquina quebrada, não sei o que, a gente avalia e vai dar o direito do cara pela questão da insalubridade. Então, assim, a nossa empresa, a gente tem uma dinâmica do seguinte, tanto que todo gestor que a gente atende, e aí, assim, eu até falo com o meu marido assim, que é um orgulho, todo mundo é muito honesto com a questão do servidor, sabe? Ninguém quer tirar de ninguém. Diferente do privado, né? No privado você teria quebrado, né? Diferente do privado. Além do que, às vezes, o privado tem muita gente séria, né, também. Mas vê só um lado, só o lado dele, né? Só quer ganhar, acha que pagar direito ao trabalhador é perda de tempo. O governo agora, depois da presidente Dilma, começou a implementar o E-Social, isso vai mudar. Porque todas as informações são lançadas mensalmente. Então, sim, essas pedaladinhas que os empresários costumam dar, os grandes já se adaptaram, mas os pequenos podem ter problemas. E isso eu acredito muito que a partir do momento que começar a multar mesmo, até o final do ano, até o início do ano que vem... Mas como faz isso? Fiscalização na obra, no estabelecimento? Não, o E-Social é envio. Você envia, por exemplo, o Wagner faz a função aqui de radialista e tal. Aí amanhã, e aí tem que ser coerente com as informações que enviou. Amanhã eu envio outra coisa, vai dar um outro problema. E aí da inconsistência da informação. Aí, só da inconsistência você já é penalizado. Entendi. Pode dar inconsistência, entendeu? Então, assim, bacana isso, hein? Pra gente é muito legal, assim, porque não é da política, né? Porque é um trabalho. Mas é uma forma de você ajudar o trabalhador também, entendeu? A ter o direito dele garantido. Legal, né? Então, assim, fico na parte administrativa e financeira. Quem faz mais essa parte é o meu marido, é o outro técnico que a gente tem lá, né? A gente tem uma equipezinha além dos que ficam diariamente, de colaboradores, entendeu? Então, para a gente poder fazer esse trabalho no Estado do Espírito Santo. Mas a gente faz muito mais com a vontade de acertar, de melhorar, do que qualquer outra coisa. E no final é economia, né? É economia, lógico. Você vai pagar uma multa ou você vai fazer certo? Você prefere fazer se alguém tiver um acidente ali no trabalho... Eu lembro que uma vez eu fui morar lá em Macaé, fiquei um tempinho lá, e aí tinha muita gente na época da Petrobras, estava estourando nessa época lá, muita gente procurando aquela região, e aí tinha muita gente que chegava lá e falava, cara, hoje eu não fiz nada, porque se
técnico não passasse do trabalho e não falasse o que vai fazer, o que é para mexer, ninguém fazia nada, cara. Aqui a gente, por exemplo, tem muito problema com obra, né? E obra é uma parte muito complexa, porque tem os períodos da obra, as etapas da obra. Então, assim, cobra muito do técnico e às vezes falta também um rigor. Aí vem essa questão também da empresa, né? Achar que é perca de tempo. A gente teve vários acidentes graves aqui que às vezes não são nem notificados, né? São abafados. E isso não é ruim para mim. É ruim para o trabalhador que chega, às vezes seu acidente chega a óbito e aí ele arrima de família, a família fica desamparada. Ao mesmo tempo a empresa, se tivesse, né, feito os procedimentos certinhos, não tinha passado por isso, né, o cara não tinha voltado para casa em segurança. Então tudo isso conta, né, assim, pra gente. Então assim, hoje a gente está empreendendo nessa área. A gente saiu um pouco da comunicação, um pouco muito, porque até um tempo a gente ainda fazia algumas coisas de rede social, material, assim, mais para assessoria de imprensa e tal. E paramos para isso. Bom, gente, são 19 horas e 25 minutos. A gente está entrevistando aqui, batendo um papo, né, no programa Coisa e Tal, com a Bárbara Hora, ela que é de Guarapari, né, militante do PT, e passando algumas informações sobre a trajetória, né, dela, e enfim, um bate-papo bem descontraído. Se você tem alguma pergunta, pode fazer. Lembrando que o programa Coisa e Tal é toda segunda-feira a partir das 19 horas, né, Jay? Esse programa que a gente traz informações para o público. Então, assim, você pode participar, pode ficar à vontade. Tem várias perguntas chegando na rede social da rádio, pessoal perguntando no WhatsApp. Tem uma aqui mesmo dizendo assim, participar da política escolher ser parte da mudança. Isso aí. Né? É isso aí mesmo. Então, assim... Tentar contribuir com parte da mudança. Eu tenho duas perguntas ainda. Não, assim, e lembrando, daqui a pouco tem a pizza, hein? Só daqui a pouco tem a pizza. Tem o Miguel também. Você que está nessa área. Eu acredito no acidente. Existe acidente também, né? Existe. Porque às vezes tu também querem achar um culpado, né? E às vezes acontece o acidente. Não, mas assim, a gente fala de gestão de risco, né? Sim. Quanto mais você trabalha a sua gestão de risco, a possibilidade de acidente é menor. Mas você tem não acidente. Tem um acidente. Porque assim, não existe, tudo que acontece... Até porque, por exemplo, vou dar um exemplo de um amigo meu. Ele trabalha para a Petrobras com mergulho de perfuração. Então ele falou, é uma equipe de 25 que desce ali. Ele falou por várias vezes. A Petrobras tem psicólogo, tem toda uma equipe e tal, desce para perfuração, o cara com problema com a esposa. Sim. Ele desce e aí ele não está focado naquilo. E às vezes, por conta que o cara está disperso, tal, tem que subir toda a equipe de volta para que não ocorra o acidente. E já aconteceu de às vezes o cara de experiência descer com um problema e aí não tem corpo, né? Sim. Então sumir na perfuração e voltar a equipe com -1, isso dá um baque na equipe e tal. E lá, por conversa, saber que era porque ele tinha discutido com a esposa. Não estava bem. Não estava bem. Mas embaixo d'água? Não. Na perfuração. Desceu brigado com a esposa. Brigado com a esposa, tá. não conseguiu. E aí a gente cai nessa questão agora dos riscos psicossociais, que isso vai ser difícil de avaliar. Como que você vai avaliar? Porque a gente fala risco psicossocial no espaço do trabalho. Mas às vezes seu problema está lá na tua casa. Porque senão ia descobrir antes quem que é psicopata. E o problema está na sua casa. Como que eu vou... Psicopata. Porque ele vai falar assim, eu adquiri um problema psicológico, eu fico aqui, fico muito tempo aqui na rádio. Sim. Mas às vezes não é. Às vezes ele brigou com a esposa, os pais brigaram com ele está com outro problema que atrapalha o rendimento dele aqui em outras áreas. Então, isso que agora, assim, porque parece que o Ministério do Trabalho está tentando discutir sobre. Sim. Porque é uma linha tênue. Porque é muito no achômetro, né? Porque o cara pode dizer que ele adquiriu aqui, mas a questão dele psicológica... Porque para isso funcionar, o que eu estou falando, tinha que detectar antes que o cara é psicopata. Esse cara aqui vai dar problema. Vai matar umas pessoas aí, então, né? É isso. Então, assim, igual agora também a CIPA assédio, né? A gente tem, uma linha tênue também, porque a gente, quando fala de assédio, a gente pensa assédio logo sexual. Mas além do assédio sexual, tem um moral e tem um assédio das mulheres com os homens, né? E isso eu tenho muito medo. E isso é perigoso, sim. Tudo é muito perigoso quando se trata disso aí. Então, porque é muito abstrato. Você pode falar que eu estou olhando para você diferente e estou te assediando. Então isso é tudo muito abstrato. Então, assim, eu acho que a gente precisa discutir sobre, mas precisa regulamentar melhor. E aí, porque tem que ter segurança jurídica, tanto para a pessoa, né, que às vezes é vítima, às vezes não, tanto para a empresa, porque a empresa fica
Né, você vê, ó, a Vale eu acho que já está implementando muito isso, a Samarco, são as empresas grandes aqui no estado, mas todo mundo com muito tato. Sim. Para também não ser, porque depois fica só denunciacismo, né? E vai aumentar muito isso, né? E vai denunciar. E lógico que tem, já ouvi casos de assédios mesmo, igual vendedora de material de construção falar que é assediada ali, do cara botar a mão nela, entendeu? Não, aí é diferente, mas existe assim, eu sou um cara um pouco alto e um pouco estabanado. Eu tenho medo, às vezes, cara, de andar de ônibus. Entendi. Porque eu vou esbarrar em alguém, não é propositalmente, não tem... Entendeu? Eu sentar naquela cadeira do ônibus, eu vou encostar, não tem... Então eu tenho muito medo. E tô falando sério, não tô brincando. Eu tenho muito medo dessas coisas, entendeu? Porque é uma linha tênue mesmo, porque é como a pessoa vai enxergar. Isso. Né? Então, assim, é muito difícil mesmo. Então, acho que isso é uma coisa que veio para melhorar, mas que a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, também, a gente pode acabar com a moral, a reputação de alguém, por alguém maluco ter inventado tal coisa. E esse negócio de mulheres solteiras, assim, cara, quando tomam um pé, é perigoso. Não, é perigoso. E só para me complementar o que eu ia falar, eu tenho muito medo, Wagner, muito medo mesmo de mulher política. Parece ser brava, né, bicho? Imagina, cara, parece que vai brigar. Eu tenho essa impressão, tá? Desculpa, foi só um desabafo. Agora vamos continuar o programa. Bom, 19 horas e 30 minutos. Vamos pedir licença aqui um pouquinho a nossa entrevistada, DJ. E vamos ligar pro Samuel da Preferita para a gente fazer o sorteio da pizza. Toda segunda-feira tem sorteio de pizza na Estação Guará. Então você vai lá no WhatsApp da rádio e também na nossa publicação no Instagram, lá tem um banner, né, da pizzaria. Comenta lá, tem que estar seguindo a Estação Guará, tem que estar ouvindo a rádio, né, para você pegar aí as deixas. E toda segunda-feira tem sorteio dessa pizza. É uma pizza, é um combo de pizza, gente, com mais de 18 pedaços, né? Eu não sei se o Samuel vai liberar refri, mas eu acho que ele vai liberar refri também. Então vai completo aí. A pizza você pode escolher todos os sabores, né, DJ? E assim, vai ser gostoso pra caramba. Eu comi lá, eu comprei, né? Não ganhei. Comprei. Pode dar o cara, eu comprei. Você não comprou a pizza? Comprei. Você não comprou, né? O pessoal fica falando assim, você ganha. Quando eu vou comprar uma pizza, eu vou sair da comunicação. Liga aí, DJ, pro Samuel, liga aí. Você me mandou o telefone? Mandei, tá aí, te mandei o contato aí, te mandei o áudio do Miguel, que daqui a pouquinho tem a resenha do Miguel, assim. Mandei. Liga pro Samuel. Hoje eu não poderia trabalhar não, tá? Se tivesse esse lance aí, não tô meio disperso. a Bárbara não entendeu nada não, Bárbara. Ela entendeu o que ele tá falando... das pessoas também. Tá. Depois a Bárbara vai falar como que foi, né? No sábado eu vi uma matéria da atividade que teve aí, né? Ei, boa noite, Samuel, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Samuel? É a melhor pizza do Brasil ou não é? Eita! Aí sim! Eita, nós! Ô, Samuel, eu pedi pro nosso colega aqui, o DJ, né, ligar para você, que o nosso telefone tá aqui no Instagram, a gente tá ao vivo, na rádio e também na rede social. E nós vamos fazer o sorteio da pizza. Toda segunda-feira tem o sorteio da pizza, oferecimento Preferita Pizza. E que fica no bairro Santa Mônica. Para você já ligar e pedir a sua, é o 27 99866 1330. O telefone que você vai lá no WhatsApp e faça o seu pedido, não é isso, Samuel? Isso aí. Samuel, para receber os pedidos aí. Conta pra gente horário de funcionamento, tem todos os sabores de pizza, aí no bairro Santa Mônica, ao lado aí da padaria Santa Mônica, o nosso amigo Ronaldo. Isso aí, nós estamos na Rodovia do Sol ali, ao lado da padaria Santa Mônica. A gente tem diversos sabores de pizza, sanduíche, franguinho, trabalha nessa pegada aí. Tá certo. E esse sorteio para a Rádio Estação Guará com a parceria com a Preferita vai ser uma pizza de quê, o Samuel? O pessoal vai ter que escolher qual o tamanho, como é que vai ser? Conta aí. Isso aí, pode escolher o sabor da pizza, né? Das pizzas tradicionais, né? Eita, nós. 32 sabores de pizza. Ô Samuel, então vamos lá, porque a gente fazer o sorteio desta segunda-feira, o primeiro sorteio da pizza, com a parceria com a Preferita. Agradecer o Samuel, né, DJ? Claro, muito. Ô Samuel, qual que é a pizza que mais sai o sabor? Tem essa curiosidade. É mesmo, é verdade. A
pizza que mais sai aqui é a portuguesa, a frango com catupiry, calabresa e a preferida. Eita, você gosta de pizza, Bárbara? Adoro. Calabresa. Eu tô no grupo da calabresa. Eu tô no qualquer uma. Eu também tenho preferência, não. Eu gosto que a pessoa escolhe a companhia, porque eu gosto de tratar bem quem tá comigo. Ô Samuel, tá funcionando hoje a pizzaria? Tá funcionando, funciona todos os dias. Então todo mundo já pega o telefone e liga no 27 998 66 1330 e faça o seu pedido, que a entrega é de imediato, né, Samuel? Ô Samuel, a entrega é só aqui na região norte ou vai para outros bairros também, fora? Por enquanto a gente está pegando ali do portal para baixo? Do portal para baixo. Entendi. Vai até Setiba, assim, no caso, dá para atender. Isso aí. Aí em outras localidades tem que vir buscar. Isso. Tá certo. Ô Samuel, de um número de 1 a 300. De 1 a 300? Isso. 238. 238. Deixa eu ver aqui no telefone. Agradecendo aí o pessoal. Quem não ganhou, não fique triste não, que segunda-feira tem mais, viu? Continua mandando mensagem. Samuel também por empreender. Nosso bairro tá melhorando, essa região norte aqui. Muita coisa bacana, aquela área dele, então ali tá bacana. Não, tá com legal, certeza. Tá gostoso, passear, ir ali, a galera dá preferência, o pessoal daqui da região norte, né? Isso aí, dá preferência, muito legal. Então, parabéns, Samuel. Parabéns, Samuel. Fácil, cara. Olha, quem se deu bem foi a Dalgisa Souza Correia, do telefone 9997, final 75 de Santa Mônica. Opa, vamos ligar pra ela, vamos ligar agora. Hein? Segura aí, Samuel, vamos ligar agora. Eu queria comer pizza. A gente liga ao vivo. Aí, ó. O pessoal que tá aqui no Instagram vendo. Já apareceu. Deixa eu mudar aqui o pessoal do Instagram. Pronto. Ei, Dalgisa, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? É o Wagner da Rádio Estação Guará. Oi, Wagner, tudo jóia? Joia! Você acaba de faturar a pizza oferecimento Preferita Pizza! Aê! É sério, tá ouvindo aí, Samuel? Tô ouvindo. Então, aqui a gente faz ao vivo. Então, parabéns, você faturou a pizza. Depois, fora do ar, eu vou entrar em contato com você e vou mandar o seu contato pro Samuel para você ir lá fazer a retirada da pizza, tá bom? Tá joia, obrigada. Sem contar que eu já sou cliente, né? Oi! Já é cliente, Samuel? Eu sou. Que bacana. Obrigada. Um abraço. Valeu, parabéns. Parabéns. Boa noite. Samuel, obrigado aí, viu, meu irmão? Valeu, tamo junto aí, galera. Valeu, Então, Samuel, depois Deus a gente manda, eu mando o contato da Dalgisa pra você, tá bom? Valeu. Então tá aí, né? Aqui é ao vivo, né, DJ? Assim, não tem essa, né? Essa não. A gente liga na hora e já... Ah, vamos ver. Não, É na hora. Escolhe o número lá e os números que estão aí pode continuar. O Samuel, todo mundo elogia, porque o Samuel já fez parceria com a gente antes, tá voltando agora, mas todo mundo elogia muito a pizza dele. Todo mundo que ganhava, depois ligava, fazia questão de agradecer. Vou pedir lá também, Samuel. Pode pedir que você vai ficar satisfeito. Pode pedir que o cara é maneiro. Vai passar a resenha agora ou depois, vai? Vamos passar a resenha. Isso aqui, mano. Gente, eu vou cortar um pouquinho aqui no Instagram, vocês só vão ver o áudio e a nossa imagem vai sumir um pouquinho. Aí depois a volta, vamos terminar aqui o esporte, a gente volta com as imagens, tá bom? Pronto. Vamos lá, mas vocês estão ouvindo aqui no Instagram, vai estar ouvindo a gente. Ouvinte da Rádio Estação Guará e programa Coisa e Tal. Essa é a resenha do terceiro campeonato individual Amigos Anônimos Futebol Clube, 21ª rodada, que acontece no Campo B do estádio do Guarapari, antigo estádio da Vino Mato, que fica localizado lá no finalzinho do bairro Jabaraí. O jogo começa às 7 horas da manhã, chegou atrasado, vai pagar sabão. Se atrasar, tem que avisar, mas o sabão vai continuar. Comparecer em campo 30 jogadores. O árbitro da partida foi o professor Dan, o Grande. Os técnicos foram Zé Doido contra Aguinaldo do Uno Vermelho. O time verde do técnico Aguinaldo veio com Curiri não morreu, Dona Lúcia, Migueloso, Rodrigo do Uber, o Anderson Preguiçoso, Lucas Calango, Dário Quebra-Costela, Paulinho da Reclamação, Aguinaldo do Uno Vermelho, Neco Carioca, Laiomé, Mosquitão, Morcegão, Batista e José Carlos. O time
roda do técnico Zé Doido veio com Melquisedeque, Rafael, Vardo Esqueceram de Mim, Nenga para o Brasil, William Cruz, Lubinha, Bigode, o Artilheiro, Zé Doido, Matheus, Protásio, Otávio do Colchão, Edmar, Rei do Sabão e Dione Casadinho. Ontem, no campeonato individual Amigos Anônimos Futebol Clube, o técnico Zé Doido tem a sua 6ª vitória consecutiva contra o técnico Aguinaldo do Uno Vermelho, que está sem o Uno Vermelho. Os dois técnicos usou toda a sua experiência e estratégia para pôr em campo 2 times bastante competitivos. Onde o primeiro gol saiu dos pés do grande artilheiro Leandro Bigode. Aos 26 minutos, o time azul sofre falta e Márcio deixando o placar do jogo em 2-1 para o time azul ainda. Por reclamação descontrolada, o árbitro Dan, o grande, dá cartão amarelo para o Anderson Preguiçoso e para o seu Vardo Esqueceram de Mim. As duas equipes estavam querendo gol a qualquer custo, mas os goleiros, o William Cruz e seu filho Matheus, não deixavam passar nem vento. Teve assim uma batalha familiar. Em bela jogada, o grande artilheiro Leandro Bigode faz o seu 2º gol na partida e o 3º do time azul. Voltando aí a fazer gol, o grande artilheiro Mocegão Mosquitão faz ali o gol, mais um gol ali para o time verde. E para não fazer de arrogado, Lucas Calango, aos 37 minutos, faz mais um gol ali para o time verde, deixando o placar em 3-3. Mesmo machucado, Anderson Preguiçoso faz um golaço de placa de meio de campo, sem chance ali para o goleiro William, virando o placar ali para 3-2 para o time verde do técnico Aguinaldo do Uno Vermelho. O jogo continuou e intenso e brigado. O árbitro Dan teve ali de parar o jogo, né, por alguns minutos, por reclamações e por algumas faltas, né, mas o jogo continuou. Mesmo ali perdendo, tomando a virada, o técnico Zé Doido coloca ali seu time à frente, botando 10 atacantes ali à frente, mas aos 44 minutos, Edmar, Rei do Sabão, sofre falta e o goleiro Matheus bate ali o pênalti e faz com perfeição, deixando seu pai, o goleiro William, ali chorando por 3 dias. A partida terminou no placar de 5-3 para o time do técnico Aguinaldo do Uno Vermelho, que devolveu o vidro de pimenta lá para o boteco. Ontem, o melhor jogador da partida foi o grande goleiro Matheus Cruz. Ele brilhou debaixo da trave como se fosse um paredão de luz, com defesas incríveis e reflexo rápido e muita garra, e garantiu a vitória aí do seu time. Parabéns aí para o goleiro Matheus Cruz, que foi uma verdadeira muralha aí para o time verde. A classificação continua com o Aguinaldo do Uno Vermelho como líder e o Leandro Bigode como artilheiro da competição. Lembrando aí também da comemoração do aniversário do nosso amigo José Carlos o Grande. Boa noite, Net. Aí da escola de Jabaraí, Viviane Araújo. Parabéns aí, muitos anos de vida aí para nosso amigo José Carlos. Wagner, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Fique com Deus e até a próxima semana com o campeonato individual Amigos Anônimos Futebol Clube. Tá aí, né, DJ? Tá aí. As estrelas do Aguinaldo. Miguel tem que vir aqui fazer ao vivo, né? Ô, Miguel, vem ao vivo. Ei, Net, boa noite. Vem aqui ao vivo. Vem aqui ao vivo fazer. Mora aqui pertinho. Mora aqui perto. Pertinho? Legal. Dá pra ele vir aqui fazer ao vivo, né? O Miguel, ele conta detalhe por detalhe, né, Barra? O Aguinaldo, leve, né? O Aguinaldo do Uno Vermelho tá sem o Uno, né? Tá sem o Uno. Tá sem o Uno. Mas continua sendo Aguinaldo do Uno. O Aguinaldo Se ele comprar um outro carro, será que vai mudar? Eu acho que não, acho que ficou, né? Ficou fixo. Igual a disputa da família, né? O pai tá chorando aí. Entendeu? E a gente tá aguardando a resenha aí dos outros times. Se quiser mandar pra gente, né, Diego? Igual o Miguel, pode mandar que a gente roda aqui. Mas vamos voltar com a Bárbara aqui, né? Dar sequência aqui a nossa entrevistada. São 19 horas e 43 minutos. Nós somos até as 20 horas. Hoje, né? Com muita informação pra você aqui na rádio e TV Estação Guará. Lembrando que a gente tem a TV também, né? Então você acompanha a TV Estação Guará. E lembrando que toda a informação que a gente não conseguir concluir aqui no nosso programa, amanhã eu trago todo na íntegra no programa Alô Comunidade, de 8 às 10 horas da manhã, né, onde tem muita música boa, diversão e toda aquela
diversidade, né, DJ? E o programa Festa Funk todo sabadão aí, bombando. Festa Funk né? Tá com jeito na colina. Já que falou, eu já anunciei lá. Já falei lá pra escutar o Sheito. Tá certo. Comigo é o Funk Retrô. De segunda a sexta pode ouvir Sheito. Pode ouvir o Sheito. Sheito DJ. Pode ouvir. Lá na Rádio Colina. Lá na Rádio Colina. E aqui é só um sábado. Lá tem o reprise do Sheito, então não ouve Sheito não. Sucesso, agradecer a rapaziada aí do... Galera do Rio, né? Funk Retrô, tá uma galera aqui. Cara, a Furacão 2000, Rômulo Costa postou essa semana, abrindo espaço para os novos MCs da Furacão 2000. Eu acho, na minha opinião, e eu ouvi muito comentário lá no Instagram da Furacão, que eles tinham que trazer essa galera, né, que tá aí parado aí, para relembrar, pelo menos fazer Furacão das antigas, né? Sim. Que dê oportunidade pros novos, mas não esqueçam dos antigos, né? Sim, mas Rômulo tem lá no grupo lá, a gente tá trazendo uma galera da antiga também, tá bem legal, o Furacão. Mandar um abraço aqui pra Nete, a Nete que é a avó do Caio. O Caio é o atleta, ele luta taekwondo, vieram aqui na segunda-feira passada, ele disputou ontem lá no complexo esportivo do bairro Muxaba e ele foi campeão. Né? Parabéns o Caio, papai dele aí, o Júnior, mandaram pra gente, tá postado aí no Instagram da Estação Guará e ganhou lá na luta no Taekwondo. Um abraço aí pro professor, toda a galera envolvida aí, a Rádio Colina, a Rádio Estação, eu fui falar Rádio Colina aí, ó. Tá bom. A Rádio Estação Guará, né, tá acompanhando aí o trabalho do Caio, né, o Caio Martins. E a gente tá trazendo. Tá indo, gente. Não, tô te admirando só. Tá certo. Vamos botar com o entrevistado aqui, vamos. Senão vai acabar amanhã. Bárbara não falou nada ainda. Que Bárbara tem de tudo de política, Bárbara. Ainda sabe tudo de política. E teve no sábado, né, também, né? Essa confraternização, Bárbara, do PT aqui em Guarapari. A gente fez uma reunião que no PT tem vários grupos, né? E aí a gente é parte do grupo do presidente Lula, que o nome é Construindo o Novo Brasil, e a gente resolveu fazer uma plenária aqui para conversar, né, para entender essa questão política. O PT está passando por um processo de eleições internas. O presidente Lula fez a indicação do companheiro Edinho para presidente nacional. Aqui no Espírito Santo a gente tem uma disputa. Eu, particularmente, estou com a deputada federal Jaque Rocha para a presidência do PT. E aí a gente, né, conversou sobre os rumos. Foi mais uma questão interna mesmo. Não sei se a eleição é dia 6 de julho, né? Domingo agora, né? Vai ser aqui no Perocão. Quem é que pode votar? Todos os filiados do PT. E aí eu só não lembro o nome da escola, mas é aquela escola nova, em frente ao posto. Eu também não lembro, não. É um nome diferente. É naquela escola ali, de 9 às 17 horas. Então, assim, pra gente é muito tranquilo, sabe? O filiado tem que levar alguma coisa? Documento de identificação, vai. A identidade, né? Leva identidade, o carteira de trabalho, qualquer coisa que prove que é você, né? Então, assim, a gente vai ficar lá até 5 horas da tarde. Isso vai acontecer no partido Brasil inteiro? Brasil inteiro. Então, assim, provavelmente, eu acho que até as 8 da noite já sabe quem é o presidente nacional. E acredito que aqui no Espírito Santo, como é menorzinho, né? A gente vai saber quem é o presidente para ficar mais 4 anos à frente do PT. Ô, DJ. Urna eletrônica? Não, então, tem lugar que vai ter. Porque, a princípio, o PT Nacional tentou no Brasil todo, só que o custo ficou muito alto. Então, aí recuou e parece, que agora eu não lembro, DJ, mas parece que alguns lugares terão. Mas vai ser bem rápido, né, pelo que você falou. É sempre bem rápido, porque o que acontece? Não, mas são 5. São 5? Oi? São 5 candidatos? Tem o candidato nacional, chapa nacional, tem um galera, candidato estadual, chapa estadual, candidato municipal. Ainda mais que é manual. Você tá em qual? Eu tô na chapa estadual e na chapa municipal. Então, eu tô nas duas chapas. O candidato meu nacional é o Edinho Silva, né? Aí aí a Jaque me representa na chapa nacional. Aí eu tô... A Jaque é a nossa candidata a presidente estadual aqui, né, do partido, e eu tô na chapa estadual. E aqui no município, o companheiro Adriano é o nosso candidato a presidente. Professor Adriano. E aí a gente tá na chapa municipal. Que, na verdade, o que a gente vê, assim, né? Eu tô no PT tem muito tempo, fiquei 6 meses fora, fui convidado por um outro partido de esquerda, que foi o PCdoB, não sei se vocês souberam, fiquei 6 meses lá e voltei. E aí, assim, a gente tá... Era o que o Fábio, sua esposa, era presidente? Era né? Isso aí, lembro. Eu lembro. Vou dar um abraço pro Fábio, né? Desculpa aí, Fábio, a demora. Esposa da Bárbara. Eu fui convidado, na época, pelos meninos da UJS, que é um movimento de juventude deles,
E aí eles tinham um quadro nacional, se eu não lembro o nome, era Stephanie, que era da Uni. E aí ela vinha para cá para fazer uma construção com o pessoal mais novo. E eu fui nesse período, só que assim, é muito diferente, entendeu? Assim, parece, mas o funcionamento é totalmente outro. E aí eu não consegui... Até porque pelo seu tempo ali... eu não consegui me adaptar e achei assim, acho que o PCdoB tem grandes figuras como a Jandira Fegali, a Luciana, mas assim, eu não me vi ali. Aí voltei para o PT, participei desses processos aí, tive a oportunidade de representar o PT em 2020, acho que foi uma experiência bacana, e agora a gente vem com a ideia, junto com o professor Adriano, junto com a Jaque, de formar nova liderança, de fazer a transição geracional, porque assim, a gente pega, o partido tem 46 anos. Eu falei Fábio, ele apareceu, ó. Fábio Lúcio. No Instagram tá Fábio Lúcio. E é um partido que ficou envelhecido, entendeu, DJ? E a gente precisa respeitar e entender a história, mas construir o presente com olho no futuro. Por exemplo, eu não posso querer que eu tenha o mesmo vigor da minha filha que tem 8 anos, que não para um minuto. Se estivesse aqui, já estava aqui falando. Então, assim, e eu não estou dizendo que isso não quer dizer que eu não posso orientar e contribuir. Sim. Então, assim, a gente tem feito esse debate com a Adriana, tem feito esse debate com a Jaque, a gente precisa de todo mundo, mas a gente precisa fazer a transição geracional, porque o PT não pode ter dono. O PT é um partido político que quando a Bárbara foi embora, morrer, sair para outra vida, cada um acredita como quer, tem que ter gente para substituir. Então, mas assim, tudo não está meio assim, não, Bárbara? Oi? Não é todos os setores a gente não está sentindo isso? Que não todos, tá... mas tipo, aí o que acontece? Também, a gente e não... o que acontece? Por exemplo, vocês aqui são relativamente novos, vocês estão chegando. Mas você também é nova. Sim, mas nós estamos chegando. Não, sim, mas a gente não consegue enxergar a gente lá atrás. Sim. E aí o que a gente tem que ver? Por exemplo, a direita brasileira, e aqui no Espírito Santo isso ficou muito claro, conseguiu fazer transição geracional. Conseguiu, porque você vê... Por exemplo, vamos falar aqui no Espírito Santo. Eu não vou chamar o Everson de direita, porque eu acho ele um cara progressista, mas teve o Everson, Arnaldinho, o próprio Rodrigo aqui, todo mundo de cara nova. Então, assim... Aquele menino deputado também, né? O Lucas Polese, essa galera. A direita tem feito, a direita, o centro-direita, né? Tem feito esse trabalho, nós não. Realmente, entendi. Entendeu? Assim, e aí, nada contra os nossos companheiros que são importantes, foram importantes, mas assim, até quando? Nós vamos ficar até... Sim. Porque aí, se dá um apagão desse pessoal antigo, sai da política, nós não temos mais ninguém? Sim. O PT vai ficar à deriva? E aí, isso eu estou falando até pro PT nacional, entendeu? O Lula é um candidato, é um fenômeno, porque é o maior líder da América Latina. E depois do Lula, e aí? O que nós vamos fazer em casa? Então, assim, mas aí a direita já tem um monte na fila. Já tem Tarcísio, já tem Eduardo Leite, já tem... esse menino Nicolas que quando chegar na idade... já tem, aí sim, e aí a gente não consegue formular nada, porque a gente fica sempre olhando o passado. E aí tem uma coisa que eu já também, às vezes, me corrijo conversando com os meninos mais jovens lá do PT, é o seguinte... todo mundo acha que a nossa geração foi melhor, né? Que eu fico assim, minha geração... A minha mãe também falava, a geração dela é melhor, meus avós... E aí eu falei, chegou meu tempo, né? Que eu acho que minha geração foi melhor que a deles. Eu fico puto com isso quando o DJ fala, vai, seu idiota, carregar vinil. Cara, pra caramba, vinil, hoje um pendrive se carrega tudo. Melhor o quê, rapaz? Pô, então assim, e aí a gente vem YouTube, né? Pô, você vai a gente vem com essa pegada, assim, aqui mesmo, em Guarapari, a gente tem as lideranças que envelheceram. Assim, mas como faz isso? Faz isso com tato. Porque a transição geracional não é esquecer o velho, né? Não é esquecer o que foi construído antes, é entender o que foi construído antes, construindo agora para ter percepção de futuro. Eu não preciso ser dona, não quero ser dono, entendeu? Eu quero construir alguma coisa. Então, para construir tem que estar você, tem que estar o Wagner, tem que estar o João, tem que estar todo mundo, entendeu? Lógico, cada um com a sua importância histórica. Porque o que eu brinquei aqui da minha filha é verdade. Você consegue, vai ficar no pula-pula o dia todo? Minha filha, se você deixar, ele fica no pula-pula. Eu sei bem o que é isso. Eu fui pai que minha filha fica dentro da piscina, o dia todo na piscina. Meu filho, vídeo chamado, eu me canso. Daniel. Então, assim, não é o mesmo vigor. E aí a esquerda precisa se reinventar. Por exemplo, você fala com alguns companheiros do próprio PT ou do PCdoB ou da esquerda, vamos fazer uma avaliação aqui, vamos colocar esse texto aqui no chat GPT, mas o que é isso mesmo? Não consigo usar o Instagram direito, e são as novas tecnologias, então eu já peço, eu chego com os meninos assim, o Gislan, a José, eu falo assim, pô, me ajuda aqui no negócio pra trás, do Instagram, a minha menina sabe mais do que eu, então isso é
um processo. E a gente tem que lembrar que é necessário para o partido político ter renovação e ter essa transição geracional com responsabilidade. Também não adianta só, é jovem por jovem. E a gente tem que parar de ter uma visão utilitarista da juventude, que é o seguinte, o jovem pode, mas se for para balançar a bandeira e tal, se for para falar, fazer intervenção, não pode. Para ter espaço, não pode. O jovem pode ir lá para bandeirar, para mim, entendeu? Então a gente tem que ter muito tato com isso. E aí eu fico muito tranquilo, tanto com o nome que o presidente Lula colocou, que é o nome do Edinho, do companheiro Edinho Silva, porque é o seguinte, o Edinho sabe da importância de fazer transição geracional, sabe da responsabilidade dele, porque ele foi prefeito de Araraquara, tem experiência como ministro, então ele sabe que é importante ter uma transição, de fato, de verdade, assim, aos pouquinhos, com diálogo com todo mundo, né? Sem a questão do sectarismo, sem eu sou melhor que você, ou vice-versa, porque na realidade, se você olhar para o todo nacional, o cooperativismo teve aqui no Espírito Santo, que o eleitorado do PT é baixo, entendeu? Os filiados, mas ele teve aqui em respeito ao PT, respeito ao Espírito Santo, e está com a eleição praticamente ganha. Só se for muito azar para ele não ganhar a eleição, mas teve a humildade de vir aqui. A Jaque foi minha contemporânea da juventude, rodou esse estado para construir o PT. Eu até brinco com ela assim, rodou só com a gasolina, só na vontade, construiu isso. Foi candidata a governadora quando a maioria dos velhos não tiveram coragem de assumir. E aí talvez até pelo vigor da juventude, o jovem é mais audacioso, teve aquela coragem. Foi candidato, foi bem votado para governador, ficando até na frente de grandes nomes, como a ex-senadora, né? Então, assim, e ela era o desconhecido. Foi candidata de novo na última eleição, era, como assim, a gente acreditava, mas era uma conta difícil, né? Então, assim, o eleito era o deputado Elton, que era reeleição, então, assim, que era o natural também. E a gente acreditou, já que foi eleita, tem feito um bom mandato, fez várias, como a lei da igualdade salarial, entrou de mulheres, hoje é líder da bancada feminina na Câmara, é vice-líder da bancada capixaba. Então, assim, tem uma construção que veio lá desde que ela era da pastoral, da catequista, né, lá em Colatina. Então, assim, foi candidata a vice, sem ser essa última eleição, a outra, do João, quando o João foi para o segundo turno. Então, assim, a gente tem, e hoje a figura, como que eu vou dizer assim, é o novo. Hoje a Jaque é o novo do PT do Espírito Santo. É essa nova possibilidade, além das outras questões que vêm junto. Por exemplo, a primeira mulher negra eleita no estado do Espírito Santo, relativamente jovem, né? Então, assim, tudo isso conta. Não é filho de ninguém da política, entendeu? Então, assim, porque a gente está num estado que ainda tem isso, né? Eu vejo tanto a gente, às vezes, da esquerda reproduzindo, como a direita, né? Que agora o senador vai botar a filha. Aí nós na esquerda também temos gente carregando os filhos, nada contra, mas tem um problema, né? E você que não é filho de alguém comum? Mas cidade menor isso é mais gritante, não é? Mas aqui no Espírito Santo já tem essas duas modas. A gente tem na moda da direita e na esquerda, para passar para os filhos. Então, assim, da onde vai parar isso? E aí, assim, a gente, com esse diálogo com a Jaque, por exemplo, a gente já conseguiu trazer emenda para Guarapari, já teve 100 mil para PAI, 100 mil para Pastoral do Menor, 200 mil para o IFA, né? 100 mil para o Recanto. Tem uma verba da saúde que veio destinar para a prefeitura de 500 mil. Tem duas ações do PAC, né? De 1 milhão e 500 mil. Então, assim, são duas, dá 3 milhões, né, para espaços esportivos. Lógico que isso fica de responsabilidade da prefeitura. Mas a Jaque, através do governo, através do mandato dela, tem trago coisas para Guarapari também. Então, assim, eu acho que a gente precisa... O PT não precisa desmerecer o que passou. Né? Os companheiros que estão aí, o companheiro João, o companheiro Irine, que foram... Eu participei de parte do processo deles, né? Eles eram o presidente deles, hora outro, mas estão aí na política desde que eu era criança. Então, assim, acho que... Não desmerecendo, mas eu acho que o momento é outro. A gente precisa dar uma roupagem, uma cara nova para o PT, uma nova possibilidade, entendeu? Construir mesmo aqui no Espírito Santo e em Guarapari um outro ar. E aqui, particularmente, o DJ Colosso e Wagner, eu vejo o seguinte. O Wagner me conhece assim, há mais tempo. Eu nunca fui, sempre tive posição, porque posição a gente tem que ter. Mas nunca foi a questão sectária. Não falo com você porque você é bolsonarista. Não falo com você porque você é flamenguista. Para mim, todo mundo é importante. Por quê? Porque cada um tem um modo de ver, de acordo com as suas experiências de vida. Mas eu ia falar isso, Bárbara. Eu prefiro a pessoa que é contrária àquilo que eu acredito do que quem não participa. Você é igual?
prefiro também. Quem tem posição. É verdade. Eu sou contrário, eu não acredito em nada disso que você falou, eu acho, independente do que... Mas do que o cara... Cara, isso aí é uma grande porcaria, eu não acredito na política. Isso me deixa mais chateado. Entendi. Porque eu falo, nós temos que, pelo menos, acreditar. Quando você falou, eu tenho posição, eu acho isso muito legal. Você tem que se posicionar, você não precisa de divulgar o seu posicionamento. Mas o cara que fala, mas isso aí tudo não dá em nada, é tudo roubalheira, é tudo isso... Mas é o debate mais fácil, né? Porque aí você lava as mãos, né? É igual quem fala assim, não, vou votar em branco. Isso aí me incomoda mais do que eu prefiro que você seja contrário às suas ideias. Né? Eu prefiro tentar. Não, mas ele está acreditando naquilo, acredita. Não importa. Eu acredito que eu vou pular da ponte e não vou morrer. Cara, então pula, que legal. Mas não fala só que você acredita e não faz, sabe? Assim, isso aí me incomoda muito. E a questão da política, eu sempre falo assim, quando eu falava muito com os jovens, assim, quando eu estava lá na Juventude do PT, que já tem um tempo, mas eu falava assim, essa questão desse debate de criminalizar a política, a direita adora. E os maus também adoram, porque aí você que é bom, você que tem caráter, que tem uma noção e tal, fica fora. Porque é chato o cara toda hora ser acusado e tal, e o cara fala assim, não, pô... Porque tem muita gente boa na política. Mas essa polarização atrapalhou, né? Porque você não tem direito, dependendo do seu grupo, de achar interessante o que a direita Mas esse fez. é o problema do radicalismo em ambas as partes. E é o que acabou. Porque você, vamos dizer, eu tive a sorte quando eu estava ainda lá no mandato de acompanhar as sessões. Sim. E antes disso eu já acompanhava. Pô, você vê, eu não concordo com a política que ele pregava para a educação, mas você viu um César Conab discutir sobre educação, pô, você fala, o cara é um monstro, sim. Entendeu? Não tinha, o cara teoriza muito bem. Como você vê o nosso, que era ministro da Educação e hoje é o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. O cara é um monstro, assim, não tem... Porque se desse para juntar os dois... Mas hoje não permite mais isso, nem você falar isso. Mas o que acontece, né? A gente que tem consciência, a gente tem que fazer esse debate. Porque assim, vamos dizer Guarapari, a gente tem aqui a Câmara, a Prefeitura, né? Que são os dois espaços. Sim. Tem, por mais que a Câmara possa ter divergência com o prefeito e vice-versa, tem que ter uma linha de unidade que o bem comum é a cidade. Entendeu? Não dá para o vereador falar assim, eu sou da situação, mas ele está vendo um monte de coisa acontecer e ele não cobrar. Como não dá o prefeito também falar assim, não vou ouvir a Câmara, porque eu que mando aqui, a caneta é minha, não dá. Então, assim, a política é isso, a gente conversar, várias ideias, chegar no denominador comum e no município é para o bem do município. Mas é impressão minha ou o atual quer falar que é culpa do antigo e o que está chegando fala que é culpa do atual e fica só nisso? Vai empurrando com a barriga, né? Mas proposta mesmo assim, eu posso estar errado, tá, Bárbara? Agora, assim, o meu projeto é esse, independente do que está acontecendo, eu não quero falar de ninguém, eu não quero que se dane a ex, é assim, foi um bom trabalho, mas a partir daqui agora eu vou conseguir conduzir melhor. Uma postura dessa. Eu acho o seguinte, assim, tem um dificultador que o atual tem, e aí tô falando agora, né? Ele herdou um orçamento aprovado do outro. Sim. Então, assim, essa questão, ele vai passar por dificuldade até o final do ano, porque no ano que vem que é o orçamento que ele vai querer aprovar. Só que eu também acho equivocado você dizer, porque a gente viveu muito isso no PT. Sim. A culpa nunca era do atual. Era sempre o Bolsonaro botava a culpa no PT. Já tinha saído muito tempo, né? Que a Dilma já saiu, já tinha entrado o Temer, sempre era a culpa do outro. Eu acho que falta aqui, nessa gestão, porque assim, teve uma coisa, a gestão radicalizou na mudança. Então, toda mudança tem um processo, né? Demora a acontecer, tem um orçamento que não foi aprovado por ele. Mas já entrou sabendo, para que entrou... mas aí demora, mas aí ganha eleição, né? Talvez. Não, mas ganha eleição. Então, para que vem candidato? Mas se é um pepino, então para que você entrou? Então, deixar assim, para outro. Tem uma coisa, tem esse tempo, eu acho que tem muita vontade, mas ainda, como a gente tem 6 meses aí para 7... Tem pouco resultado ainda. Sim. Acho que aí é uma opinião pessoal. Acho que ele vai ter que mexer em algumas pastas estratégicas para ter resultado, né? Porque uma coisa é vontade. Eu acho que todo mundo, não acho assim, não vejo isso assim, que ninguém entrou lá para não resolver. Claro. Todo mundo, eu acho que entrou lá para resolver. E aí uma mudança radical com gente que não tem experiência na política, em gestão pública e tal, traz uma certa letargia, vamos dizer, vai um negócio mais devagar.
Só que também a gestão precisa ser mais ágil. Então, assim, eu espero, e aí, assim, espero mesmo, né? Sim. Porque a gente quer, ninguém torce contra. Claro que né? Eu espero que a cidade dê certo, espero que a gestão dê certo, mas eu tenho certeza que vai precisar mexer em algumas coisas, algumas peças. A gente tem, todo dia, assim, apesar de eu não ter mandato, mas todo dia eu recebo alguma coisa, alguma reclamação em alguma área. Sim, claro, você é referência na política. Entendeu? Assim, tem isso, tem... E aí eles acham assim, aí eu até brinquei um dia desse, falei, olha, eu não sou assessora do prefeito, não. Fala com ele Chefe isso. de gabinete. Fala com ele aquilo, fala com ele que isso aqui tá assim. Então, assim, a gente precisa, eu acho que aí a gestão precisa azeitar melhor essa questão de funcionamento. Porque a partir do momento que você chega no órgão público, ninguém sabe quem manda, onde está, ninguém sabe o que faz, aí tem um problema. Você precisa, assim, estou falando que ele tem uma dificuldade, que é a questão de assumir há pouco, tem uma questão de não ter gente com experiência de gestão na política, tem mas... divulgação. E tem uma questão de boa vontade. Eu vejo que eles estão com boa vontade. Sim. Mas hoje, para mim, por exemplo, qual a melhor secretaria? Para mim, é a Secretaria de Comunicação. É a única que mostra mais volume de coisa, entendeu? O resto tem todo umas dificuldades. Então, assim, acho que a gente precisa... Eu acho que o prefeito precisa avaliar cada secretaria, cada pasta. Acho que não fez a transição que falaram que fez no começo corretamente. Porque se tivesse feito a transição corretamente, diminuiria os problemas, Sim. né? Então, assim, eu acho que precisava ter feito isso. Eu estou hoje no CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, pela SOPAES, Associação de Pais e Alunos de Escola da Rede Pública do Estado do Espírito Santo. E a gente vê lá que não tem má vontade, mas tem falta de experiência. Sim. Entendeu? Não vejo assim, ninguém da gestão assim, não quero resolver, muito pelo contrário. Então vocês falam, não, a gente quer resolver, mas fica patinando ali não sabe para onde vai. do como resolver. Isso é ruim, entendeu? Isso não é uma coisa bacana de uma gestão. Quanto mais numa cidade estratégica como é Guarapari. Eu falei um dia desse lá no negócio da rede ODS, o seguinte, e falaram assim, você mora numa cidade turística, né? Eu falei, olha, há controvérsias, porque uma cidade turística que é relativamente pequena, mas que não sabe às vezes trabalhar o turismo, e não tem uma placa aqui em inglês. Sim. Não tem nem placa, você não vai Guarapari. Que cidade turística é essa que não tem nenhuma placa em inglês? Agora vem sim, muito pra cá, porque, né? E ainda eu estava falando, porque é o seguinte, o pessoal lá que estava conversando, que é não, mas vai me desculpar, lá. Você falou de placas em inglês, você vem de Vila Velha pra cá, você não vê placa nenhuma. Não, mas eu tô falando em coisa turística, na rodoviária. Aí é igual Buenos Aires, que virou turismo, lá né? No Paraná, no Curitiba, eles já estão pensando, por conta dessa invasão aí, né, do chinês, colocar em chinês. Eu falei, rapaz, aqui vai demorar pra cá. Aqui até que apareceu uma praia do Morro dele. Pô, ali na praia, mais conhecida, a praia do Morro, tem uma rotatória pra você entrar ali, cara. Então, assim, Santa Mônica. É verdade, a gente tem pequenas coisas que precisam. Eu acho que a cidade cresceu muito. Aí vocês falaram da questão do amigo que está investindo aqui na pizzaria. Se olhar a região norte, cresceu pra caramba. E tem que crescer ainda, né? Eu tenho o prazer de espaço, né? de morar aqui, assim, acho que me ganhou, né? Porque eu sempre morei naquela região de lá, no Itapebu Sul, é onde eu tenho ainda muito amigo, muito contato, mas aqui também cresceu, e aí a gente não vê, assim, um projeto de cidade, o que vai fazer para crescer? Sim. Porque você vê, Bela Vista cresceu, aqui cresceu, a cidade só está crescendo. Daqui a pouco nós estamos ligando... Né? O aeroporto. Nós estamos ligando Guarapari a Vila Velha. O que ainda impede um pouco é o Parque Cesavim, que é um problema também, porque da área do lado, que era uma área de reserva, está sendo invadida. E aí a gente finge, todo mundo finge que não vê, né? Sim. Mas ali, daqui a pouco nós estamos ligados à Vila Velha. Sim. E aí você vê alguns problemas básicos ainda acontecendo. Ô, Bárbara, sim ou não? Resposta. Profissionalizar a política, como assim? Cara, vereador, qualquer cargo político que você for assumir, pelo menos você ter um curso, não precisa de ser uma graduação, mas um curso de gestão pública. Sim. Porque isso aí, cara, eu vejo pessoas que, cara, desculpa, não tem como dar certo. Não, fala a verdade, tem candidato aqui, pô, sabe nem... Não tem como dar certo. Não, mas aqui a gente tem uma coisa. Mesmo se você botar um papel lá, ele não vai. Quando a gente redemocratizou o país, a gente tinha várias lideranças de vários movimentos que, apesar de não ter conhecimento teórico, tinha o apelo popular. Sim, a educação não era para todos. A gente tem que lembrar isso, porque sim,
A minha mãe diz que antigamente ela ficava em pé porque não pagava o caixinha da escola. Meu avô não tinha dinheiro, então ela tinha que ficar em pé fora da sala. Então, assim, quando a gente democratiza o país, trabalha com a questão da educação, hoje a gente precisa avançar nisso. Aí entra naquilo que você falando, da modernização. Né? Porque hoje a gente precisa avançar nisso. Mas se a gente vê que antes, né, para a gente ter representatividade, a gente tinha uma dificuldade de escola, com essas coisas. Então, coronelismo, né? Não era qualquer um também. Não era. Nós mulheres vamos votar depois, né? Hoje então, é acessível. Assim, qualquer um desconhecido pode. Então hoje podemos cobrar essa parte assim, técnica, né? Sim. Não é só os caras ser técnicos, mas você ter a noção da política, pelo menos de decoro. E você sente falta, você que está dentro da política, você vê muito isso? De falta de capacidade. De pessoas, muito. E não só que assumiram mandatos, mas que assumiram pastas e cargos. Vejo. É porque eu estou vendo muito gritante, eu vejo a grande minoria capaz. Eu vejo, assim, que aí tem um termo que a gente fala assim, porque... E eu não sou contra o cara ter o cargo por conta da política. Tipo assim, o partido indicou DJ Colosso na pasta. Mas eu acho que o cara, quando tem um conhecimento, tem uma noção, ele vai falar assim, eu quero meu sub cheio de técnico. Sim. E eu vou dar um exemplo que eu pude acompanhar. Eu fui visitar um mandato do Tiririca, que era uma coisa engraçada, fazer os negócios. Mas o Tiririca, a gente que acha que ele é bobo, né? Que ele fala bestalhado. Bestalhado é outro, né? Que não é ele. O que ele fez? Ele pegou tudo que tinha de bom na Câmara, os caras mais que elaboravam a questão de educação e tal, todo mundo estava no mandato do Tiririca. Sim. O Tiririca brincava, mas fazia política melhor do que muito deputado. Sim. Entendeu? Mas isso tinha, não é conhecimento? Na sua empresa, não é uma gestão que você faz? Sim, mas isso que eu estou falando. Ele acertou. O problema dos municípios, às vezes de outros espaços, é que fica só na política. Aí dá para mim, por exemplo, eu não entendo nada da área de saúde. Posso tentar, mas não entendo. Sim. Não sou médico. Eu acho que para mim o médico é o melhor para entender aquela área, porque ele já viveu ali, ele sabe. Então, assim, aí eu vou pegar uma área de saúde, eu vou falar assim, olha, eu só pego se o meu subsecretário for o cara, vamos dizer aqui, do Espírito Santo, que é a minha referência. Se for um reblim para pegar a saúde, para transformar a saúde aqui. Senão, porque eu não vou saber, assim, não vou ter aquela capacidade técnica e nem o médico vai me ouvir quando eu falar assim, olha, precisa de... Mas isso não é gestão? Você não precisa ser médico para ser dono de hospital. Sim, você pode ser um empreendedor, você pode ser um investidor, ser dono de hospital. E aí falta muito na política isso, que aí o cara dá para o Wagner, aí fica dando as questões do emprego. Sim. Não a questão de resultado. Não, cumprir compromisso político. Né? É só cumprir. Então, assim, precisa cobrar resultado. Acho que isso vai mudar, sabe? Eu acho que, por exemplo, você vê em São Paulo, isso já mudou. Tarcísio, por exemplo, eu conheço gente que trabalha na gestão dele, é um cara muito ruim pro social, mas é um cara que cobra resultado. Técnico. Ele é extremamente técnico. Então, assim, aquele outro que ganhou a eleição agora, o municipal, também é um cara, ele é um pouquinho menos, assim, mais social do que o Tarcísio, mais humanista e tal, mas ele também cobra resultado. Sim. Entendeu? Você vê que nas outras prefeituras, muita prefeitura cobra resultado. A gente tem a prefeitura do PT de Maricá, por mais que seja uma prefeitura do PT, que todo mundo fala assim, petista, né? Então, o Washington Coacá cobra resultado. Sim. Então, assim, tem que ter resultado na gestão, porque você é funcionário público. E você é funcionário público 4 anos, então você tem que dar resultado em 4 anos. É pior, eu acho, que você tem que ser mais cobrado do que o concursado, porque o concursado ele erra agora em 4 anos, mas ele tem mais. A vida dele toda para acertar. Você que entrou ali com o carro comissionado, você só tem ela agora. Ou você acerta agora, você passou, né? ou você não vai ter mais tempo. Então, assim, eu acho que a questão da política, a política precisa hoje se adaptar às novas gerações, né? As novas, igual a gente está falando. Eu acho que precisa ter, sim, uma questão técnica, uma questão de capacidade. Isso não pode partir do partido, não, Bárbara? Pode, mas precisa, né, mudar a Constituição. Tem várias outras partido, coisas. Dentro do partido não pode, não, né? Pode, mas aí você vai mexer numa coisa que é o seguinte: o que ganha eleição? Voto. Sim. Se o Wagner é um cara que tem um potencial de voto, mesmo nisso, aí você vai, como que você vai falar? Você vai falar, Wagner não pode. Nós sabemos dar nó em gravata. Entendeu? Então, assim, tem que ter um cara. Tá longe, Bárbara. Tem que ter um cara.
Eu acho engraçado até, DJ, porque perguntaram assim, por que você não foi candidata a última vez? Eu tive um problema interno com o PT, porque eu acho que tem que ter algumas condutas que a pessoa tem que ser séria para tocar, e uma coisa é a vida do outro. Sim. Se o cara tá comigo, o cara tem que ser sério. Se o cara é de outro partido, é o problema do outro partido. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu sabendo de problema e estar junto, não conte comigo. E aí a pessoa falou, não, porque você vai ganhar. Eu falei, rapaz, para ganhar o coeficiente foi 3.200 votos. É muito voto. Aí, se eu fosse candidato, ia entrar, com certeza, um cara para ajudar, que às vezes não sabia escrever, ou não sabia o regimento da Câmara, entendeu? Por isso que ainda hoje é complicado. Porque aí eu não posso ser hipócrita. Não, vou falar assim, não. Aí chega lá o Wagner e fala assim, Wagner tem 500 votos, Wagner. 500 votos dele, mais 500, mais 1.000 seu, mas você elege. Você vai falar não? Não tem como. Não vai falar. Não, está certo, tá difícil. Entendeu? Não vai falar. O sistema político é difícil. As pessoas ainda não entendem e não gostam dessa questão dessa coligação que foi acabando agora com as federações, mas ainda é difícil para o povo entender que o cara com, por exemplo, aqui, o prefeito de Colatina, 100 e poucos mil votos, ficou fora. Entendeu? Como que a pessoa entende isso? Ele foi um dos mais votados, ficou fora. Aí um cara entra com 70 mil votos, com 50 mil votos, porque ele passou da barreira dos 20%. A política ainda... Dizem, né? Eu até vou brincar que dizem que é pro povo, mas ainda não é. Mas ainda é para daqui 30, 50 anos. Talvez a gente nem vai ver, né? Mas a gente tem que começar a fazer. Plantando, né, Bárbara? Igual eu sou a favor da lista partidária, porque você sabe que estava para votar e sem partido? Sem partido. Eu não acho bacana, porque assim, o debate já é individual. As pessoas já têm muita vaidade para ser... Mas hoje a maioria também é praticamente sem partido, não tem mais ideologia, né? O problema é que aí a gente cai num senso comum do seguinte, o cara vira dono, né? Mas é o que está hoje, né? Mas é o ruim, né? Por exemplo, sim, porque hoje, tantos partidos novos hoje, qual que é? E a gente vê assim, por exemplo, igual fulano é dono, aí daqui a pouco fulano tá aqui, pula pra cá, que pula pra cá, que pula pra cá, e aí ele não é nada, ele é ele, né? Sim. Porque se você for eleito por um partido que te ajudou, os companheiros foram lá, ficaram com você, e você troca... Mas não é o que acontece. É o que acontece, mas não é o correto, né? Não, sim, mas construir o coletivo, por mais que eu tenha... Vamos nós aqui, vamos eleger o Wagner. O Wagner vai errar, eu vou cobrar. O Wagner vai acertar, eu vou dar o parabéns, mas eu vou estar ali com ele, porque eu tive compromisso de eleger ele. Quando a gente faz a questão dos partidos, os partidos são importantes para isso. Para cobrar um programa, para ter um lado, um norte. Aí depois ele fala que não concorda com o partido e sai. Mas aí o que acontece? Qual é o problema? Na lista que eu defendi, na lista quando estava na Câmara esse debate, é o seguinte, é o partido. Então o partido faz uma lista. Se a gente eleger um, você é o primeiro da lista. Sim. 2, você... E aí você vai construir o quê? Todos os seus companheiros do partido, porque não vai ser só você. Sim. Entendeu? Então, assim, na lista o voto vai ser 13, no caso do PT. E aí eu vou saber já que o primeiro da lista, por exemplo, é o Manuel. O segundo é fulano. Eu sou a quarta. Então eu vou querer o quê? Fazer mais voto para chegar em mim. Entendeu? E aí você fortalece, tira a questão individual. Mas tem alguém fazendo isso? Não tem, porque nem passou na Câmara, né? Passou longe dos deputados. Mas poderia, mas os deputados nem queriam. Mas vamos lá, quando junta um grupo, poderia existir esse acordo entre o grupo. Que é o que a maioria você ouve isso entre os grupos. Mas não faz, mas aí faz no indivíduo. Sim. Faz na Bárbara, por exemplo. Eu quero ser, eu vou construir a chavinha. Aí você chega ali, Wagner, vocês bota o voto aí, quem for de nós três aqui, vai. É isso aí. Mas depois não rola. Mas aí tem político, tem muita gente que eu vejo que cumpre acordo, mas tem muita gente que não cumpre. Mas aí aqui a gente tem até outros problemas mais graves, né? Sim. Porque tem gente que pega, contrata, a gente não paga. Então, assim, isso aí é uma questão de caráter, né? Mas a política, se a gente despersonalizar mais, melhora. Sim. Entendeu? Quanto mais a gente dá espaço. Porque, assim, uma coisa é a gente vê o seguinte, eu, como filho de trabalhadores, não vim de família bem economicamente, acho que a educação ajudou, eu acho que até mais a luta dos meus pais ajudaram para eu chegar até aqui, para eu ter conhecimento e tal, mas nem todo mundo teve essa oportunidade. E eu acho que a política é essa ferramenta que a gente precisa, é para dar oportunidade. Por mais que fale assim, igual eu ouvia quando eu era nova, né? Você foi candidata e tal. E uma vez o Hugo Bosch falou uma coisa para mim, quantos votos você teve?
Falei, senhor, teve 72. Ele, parabéns, porque sem dinheiro você tem 72 amigos, então... Ele falou, minha filha... É uma vitória. Ele falou, não desiste não que vai aumentar. E depois eu tive 170 e pouco. Aí ele falou a mesma coisa. Ele falou, pô, agora já dá uma festa grande. Então, ele assim... era incrível, né? E assim, fácil, sabe? E ele foi o primeiro... Que era da política, porque eu trabalhava lá na TV, ele me encontrou, foi lá me dar os parabéns. E eu falei, pô, eu pensei na hora, tá de deboche, eu tinha 71 votos. Aí depois na outra ele falou, minha filha, 171, meus parabéns. Eu falei, pô, senhor. Eu falei, mas senhor, por quê? Ele falou, pô, minha filha, sem dinheiro. Isso é difícil. 171 pessoas sem saindo dinheiro. de casa pra votar em você sem dinheiro. Ele falou, continua aí, fala que você acredita e tal. Ele falava, não concordo com você nisso, não sei o que, o MDB é melhor. Aí, lógico. Que sempre foi MDB, né? E é fundador, né, e tal, foi fundador. Aí eu falei, não, senhor, aí na última, quando eu tive, infelizmente a gente não tem mais ele, né, mas teve um amigo meu que falou a mesma coisa, pô, Ali, 1000 pessoas saíram de casa. Ele falou, pô, ia ficar doido. 1000 pessoas. E é verdade, porque você vai fazendo debate, você vai construindo, vai recebendo mensagem positiva, mensagem negativa. Eu tive mais ataque, e aí isso aqui é bacana, que nós somos com 2 homens aqui. Por incrível que pareça, tive mais ataque por ser mulher do que por ser do PT. E eu estava esperando outra coisa. Eu esperava que era o ataque por ser do PT. Sim. Não, a questão do machismo foi bem mais forte do que a questão do ser do PT. Eu ouvi assim, tem que ir para casa lavar roupa, seu marido deixou, mulher não pode se envolver nisso, tem que estar fazendo outra coisa. Eu ainda fiz uma piadinha sem graça. Assim, fiquei constrangido agora. Você viu, Então, gente? assim, teve mais... porque assim, o PT estava com vários problemas, a gente estava com Lula preso e tal. Eu falei, pô, o povo vai vir para cima dessa... Mas não é isso, né? Não Foi é o contrário. Isso. Incomodou mais a questão de eu ser mulher do que a questão do partido. Partido. Bom, são 20 horas e 20 minutos, passamos do horário, a hora passou rápido. O programa Coisa e Tal é toda segunda-feira, viu, gente? Não percam, sempre a partir das 19 horas. Bárbara, a gente queria ficar aqui com você batendo um papo aqui até, sei lá quando, até cansar. Mas a gente tem que seguir com a programação da Rádio Estação Guará. Vem aí o Ramos Neto na sequência, né, da nosso programa, dando a sequência das nossas programações. Queria que você deixasse suas considerações finais. A hora que você quiser retornar aqui no programa, pode ficar à vontade, as portas estão abertas. Primeiro eu quero agradecer ao DJ Colosso, a você, Wagner, que eu já conheço há muito tempo, desde quando você era mais novo. E agradecer também a região de Santa Mônica, que é a região norte, porque foi uma região que me acolheu, que eu vivo aqui, conheci várias pessoas aqui. E eu quero parabenizar quem está empreendendo aqui, porque a gente sabe como aqui está difícil, a gente sabe que o poder público poderia chegar mais aqui, não tem chegado. Quero parabenizar vocês que estão com a rádio aqui. A gente sabe como é difícil empreender na área de comunicação. Sim, é um desafio, eu acho que vocês têm esse desafio diário e que fazem muito bem, né? Que têm avançado com a tecnologia e vocês avançaram junto. Então, assim, quero parabenizar vocês e a região de Santa Mônica, que precisa valorizar essa rádio que é aqui da região, né? Então, assim, quero parabenizar a todos e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando. Estou sempre à disposição para conversar sobre qualquer assunto. Só tenho uma dificuldadezinha com o meu Vasco. Então, o Vasco não, esquece Vasco, pelo amor de Deus. Não, esquece Vasco. E aí quero aproveitar que minha filha pediu, mandar um beijo para minha filha. Luísa, um beijo, mamãe te ama. Que é meu desafio diário. Oi? Luísa. Ô, Luísa. Se eu estiver errado, você me corrige, Bárbara. Master... atividades aquáticas, você conhece? Conheço. Mandou aqui maravilhosa. Aqui. Obrigada. Eu não sei quem é, né? Obrigada. Aqui, né? Empreendedora aqui também, né? muito tempo, assim. Recebeu até a plaquinha lá na Câmara, a gente foi lá, muito bacana. Que bacana. Na área da hidroginástica, né? Natação e tal. Legal. Vamos embora, DJ. Bom, antes de ir embora, eu quero falar que sábado rolou a quina de São João. Eu não ganhei, né? Joguei, mas não ganhei. Percebi, Wagner. Mas você acredita? Não ganhou, não. Tá ruim? Não. 5 ganharam. É mesmo? Cada um ganharam 19 milhões. Calma aí, 19 milhões. 249 mil reais. 775 reais e 58 centavos. Um felizado ou uma felizada aqui do estado ganhou de Cariacica. Que legal, hein? Parabéns. Deus abençoe. Dos 5, ela foi, ou ele foi, né? Hora dessa tá com 19 milhões e alguns quebradinhos no bolso. Eu não queria ganhar, não. Aí o Wagner me ligou. Não, eu estaria aqui. Você tá me ligando só por causa do meu dinheiro. Eu não confiar mais no seu carinho por mim, Wagner. Eu ia ficar triste. Mas se a gente ganhar, a gente ia continuar aqui na rádio. Né? Ia, Wagner. Claro. Você ia, Wagner? Empreender.
Empreendedorismo. Mas eu aqui não, eu ia mandar mensagem uma vez. Só que aí eu ia colocar pessoas para trabalhar, né? Vai lá, trabalha lá. Que oportunidade. Eu te conheço, você não ia soltar não, porque você gosta de soltar a sua voz. Você não ia deixar para lá. Não ia deixar não, eu ia ficar por aqui. Não tinha jeito não. Demais, Bárbara, parabéns, que Deus abençoe você. Obrigada. É importante, eu acho, isso aí, independente do que as pessoas acreditam, mas é correr atrás, né? É acreditar e viver aquilo. E você vive isso, não é de hoje, você não está com esse discurso agora, né? Então, parabéns para você. Obrigado, Wagner, que Deus nos abençoe. Alô, tia, amanhã eu tô aqui 8 horas da manhã no programa Coisitado, daqui a pouquinho eu tô aqui. Vou estar aqui. Eu vou gravar hoje. Aproveitando, Bárbara, deixa o nosso abraço para deputado federal, né, Jaque Rocha. Obrigada. Tá bom? Leva aqui todo o abraço da equipe da Estação Guará e o povo de Guarapari aí, né, que ela vem aqui à rádio para poder bater um papo com a gente também. É uma pessoa que entende muito também de política, conhece cada cantinho do estado do Espírito Santo, e isso vai ser bacana, né, o povo conhecer. Talvez as pessoas criticam antes de conhecer a pessoa, né, DJ? Então é melhor a gente conhecer para depois criticar. Verdade. Certo? Então, aproveitando aqui, mandar um abraço para todos que ficaram com a gente aqui na rede social. O pessoal que está ouvindo a rádio aí, muito obrigado mesmo pelo carinho. Daqui a pouquinho eu estou aqui às 8 horas da manhã no programa Alô Comunidade. Lembrando que eu fiz o convite para o prefeito para vir aqui na rádio. A gente está aguardando aí uma resposta da assessoria dele para ele vir à Rádio Estação Guará. Estamos aguardando também vários outros secretários para estar passando aqui para a população de Guarapari, que realmente está confusa na cidade, está confusa. As pessoas têm que entender o que está acontecendo. Então o espaço da Rádio Estação Guará está aberto aí, tá bom? A gente está aguardando aí a vinda dessas pessoas para poder estar dando um parecer, né, para a população, que a população ela tem que saber, né, o que acontece, faz parte, né? Então fica aqui o espaço da Estação Guará para qualquer um que quiser vir aqui na rádio, pode vir, entre em contato com a nossa produção, que é o 27 99635 2057. Pode ligar lá, mandar mensagem, a gente vai estar retornando, está marcando a sua entrevista aqui na rádio. Bacana? 20 horas e 25 minutos, a todos uma ótima noite, boa segunda-feira. Lembra, quem não ganhou a pizza, segunda-feira tem mais sorteio, a partir das 19h30, uma parceria da Rádio Estação Guará com a Preferida Pizza. Então, bota lá seu nome completo, bairro, bota lá, eu falei certo, Barro? Bota lá, acho que tá errado, né, DJ? Eu acho. Bota lá, é alguma galinha? Não. Vai lá, se inscreve. Melhor. Bota lá, bota lá, vem logo na mente. O programa com esse tal é bom porque é isso daí. Se a gente erra, a gente conserta ao mesmo tempo. É a emoção do ao vivo. É verdade. Então, agradeço a todos aí. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Forte abraço, uma boa noite. Obrigada. Obrigado, bye bye.